Eu me descobri total nessa área, vi que eu amava a área administrativa, aí de responsável de estoque, eu fui responsável técnica, aí me transferiram para outro hospital deles, né? Na época era o UPA de Atibaia. Eu fiquei responsável técnica lá por volta de uns 3 anos. Aí quando eu saí de lá, eu entrei em desespero, porque eu falava assim pro meu marido em casa, eu falava, gente, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, eu não posso ficar parada. Você é o tipo de pessoa inquieta, né? Assim, Não. que não consegue realmente... Não consigo, não, é um desespero total. E durante o meu trajeto, eu decidi também fazer uma área dentro da farmácia, do hospital, mas administrativa. Que eu conseguisse entender melhor a parte administrativa. Eu gostava de planilha, gosto até hoje. Planilha, estoque, controle, isso daí é o que eu mais gosto de fazer. E no decorrer disso, né, que eu saí do UPA, que eu entrei em desespero e falava, não, eu preciso trabalhar. Aí eu comecei a dar aula num curso técnico, me chamaram, eu dei aula por 6 meses. Depois eu fui trabalhar em drogaria, um ramo completamente diferente. E não gostei. Drogaria, eu realmente bati o olho e falei, não é pra mim isso aqui. Você. E comecei a entregar currículo. Eu falei assim, eu fiz MBA em gestão administrativa hospitalar. E aí foi quando eu fui chamada no hospital de Jundiaí para ser supervisora. Que legal. Só que eu nunca imaginei o que eu ia participar, o que eu ia fazer, né? Eu cheguei lá e foi um susto, porque eu estava acostumado com os hospitais pequenos. E daqui a pouco eu peguei um hospital de grande porte, ao qual eu ia ser supervisora de mais de 100 auxiliares de farmácia, mais de 20 farmacêuticos. Mas entrei, encarei, foi muito aprendizado, foi maravilhoso. Foram 5 anos, assim, de um baita aprendizado. Só que como eu sou inquieta, aí eu já comecei a falar... Eu acho que isso não é mais pra mim. Eu acho que cheguei no topo do que eu queria. E eu comecei a olhar pros lados e falava, não tem mais pra onde eu ir. O que eu vou fazer? Eu quero fazer mais coisa. Eu acredito muito em vibração. A gente costuma muito falar em vibração. Aquilo que você vibra vem até você. E todo dia eu ia embora, porque eu morava em Atibaia e trabalhava em Jundiaí. Então todo dia ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E é um trajetinho, né? 1 hora e 10. Isso quando não pegava trânsito. É, meio cansativo, né? E quando tinha os inventários no hospital, que era obrigatório, aí eu chegava em casa 11 horas, meia-noite, porque aí você ficava horas e horas lá. Não tinha o que fazer, né? Não. Aí foi quando eu comecei a voltar e eu fiquei olhando, eu tinha mania, que na Dom Pedro tem muita fábrica, né? Muita indústria. E eu comecei a olhar e falei, eu quero trabalhar assim. Eu quero trabalhar numa indústria. Quero trabalhar num escritório. Não quero mais o ramo hospitalar. Eu tô cansada. E fiquei. E eu falava muito pro meu marido em casa. Eu falava pra ele assim, eu quero outra coisa. Desbravar outro universo. Desbravar outro universo. E foi aí que o meu marido, ele já trabalha na área da construção, né? Há muitos anos. Ele trabalha na área da construção há mais de 13 anos. E ele tinha muita parceria com o antigo dono da Andasa. E esse antigo dono da Andasa, pela amizade, convidou ele para entrar na sociedade da Andasa. Porque ele já tinha idade, ele estava cansado. E ele falava, você tem espírito jovem. Você tem muito para fazer essa empresa crescer mais do que ela já é. Só que aí, quando ele já via que eu estava estagnada do hospital e eu queria uma coisa diferente, ele chegou em mim e falou, eu vou aceitar a proposta se você vier junto comigo. Porque eu preciso de alguém para administrar aquilo, porque eu não tenho tempo, porque ele tem a outra área dele que ele já trabalha. E aí calhou com aquilo que você também estava querendo, né? De aí, desbravar um outro segmento. Mas vou dizer para você que não é fácil. Na hora, assim, você fica para trás. Fala, meu Deus, eu vou, eu não vou. E aí eu falava, eu tenho que falar isso pro meu pai, porque eu costumo agradecer muito ao meu pai, que foi ele que pagou toda a faculdade para mim. Então, assim, eu tive um empurrão para minha carreira, para quem eu me tornei, né? Então, eu falei para ele, pai, eu vou sair. Mas você tem certeza? É outro ramo? É isso que você quer? Eu falei, pai, tenho. Mas ainda ficou uns 3, 4 meses nisso. Ele entrou para comandar. E aí ele chegou a um ponto e falou, eu não consigo mais, eu preciso que você venha comigo. Aí foi na hora que eu cheguei na raça e na coragem. Cheguei na diretoria do hospital, falei, tô saindo. Aí nossa, foi um boom. Aí eles falaram, mas tem certeza? É isso que você quer? Não, o que você vai fazer? Eu falei, não, vou administrar uma empresa junto com meu marido. Mas não, pensa bem. Não, fiz a carta próprio punho, porque eu falei, também não vou deixar na mão, porque foi uma grande empresa que me deu muito ensinamento. E foi a melhor coisa do mundo, porque quando eu saí de lá, eu recebi elogios do chefão, que era o mais bravo do hospital. E isso daí foi gratificante pra mim. E aí foi quando eu fui pra Andasa. É bom quando a gente tem um Andasa. feedback positivo, assim, né? Ainda mais de uma pessoa que é referência ali na área. Foi maravilhoso, ele elogiando, agradecendo ao trabalho. E você ouvia assim, as portas estão abertas para você.
Não, e saber que você fez um bom trabalho, Sim. né? Que você deu o seu melhor, que você se dedicou. Eu acho que isso é tão gratificante, né? E até hoje eu levo pessoas de lá com muito carinho. Que de bom. tudo que eu fiz. E aí foi quando começou essa jornada de empreender na sua vida? Na época ainda não era nem empreender, porque quando eu entrei, eu era funcionária dele. Eu ia entrar como funcionária dele e do sócio dele na nova empresa, né? Porque ele estava entrando de sociedade com o antigo dono. E foi tudo diferente, porque você sai do medicamento para mexer com uma estrutura metálica. E eu sou daquela que eu sou detalhista, eu preciso entender cada passo. E a gente entrou numa empresa que a gente quis mudar totalmente a estrutura dela. A Andasa era uma coisa, a gente quis transformar em outra. Organização, começo, meio e fim sobre o trabalho da produção. O sistema de vendas, a gente mudou toda a estrutura. O sistema financeiro, administrativo, a gente fez uma varredura lá, eu costumo falar. Foi tudo mudado, tudo... A gente começou a fazer tudo do nosso jeitinho. Eu comecei a implantar coisas lá que o pessoal nem imaginava que era obrigatório ter. Então eu falava, não, vamos implantar tudo que a gente puder. E aí, no decorrer do tempo, o Sérgio, que vou mandar um grande beijo para ele, que ele foi, assim, um anjo, principalmente na vida do Caio, que o Caio gosta muito dele, tem muito carinho por ele. Na nossa vida, ele chegou e falou, olha, gente, eu vou sair. E aí a gente falou, bom, e agora? O que a gente vai fazer? Aí foi Querendo ou não, ele foi o precursor ali de tudo, né? O elo entre vocês, enfim, né? Ele e a mulher dele, assim, fizeram parte, assim, de uma mudança radical na nossa vida. Né? Então, a gente tem muito a agradecer. A gente tem um carinho com eles até hoje. A gente conversa com eles. São os amores. E aí, o que a gente fez? Eu me auto-indiquei a sócia. Que legal! Eu cheguei e falei, eu vou entrar como sócia, então. Você já estava há quanto tempo na empresa? A gente já estava... 1 ano e meio? Acho que era 1 ano e meio que a gente estava lá com eles. Já tinha se adaptado, assim, na área? Já estava mais familiarizada com o segmento? Sim, com já estava mais segura também? Eu lembro que eu estudava, eu levava os catálogos deles, eu ficava entendendo o que era um andaime tubular, o que era um andaime industrial, o que é um fachadeiro. Porque a sua vida mudou completamente, né? Total. Assim, não tem nenhuma, acho que... Talvez a parte administrativa que você conseguiu conciliar, porque o segmento é completamente oposto, né? Total diferente. Não tem nada que seja parecido ali. Eu perguntava muito pra ele, o pessoal, eu perguntava pra todos lá dentro, eu falava, gente, vocês não têm que me ensinar, porque é uma coisa que eu não sei. E eu sou daquelas que, independente do ramo que eu estiver, eu preciso entender todo o processo que acontece aqui. Um exemplo, quando eu estava no hospital, eu não era só supervisora de sentar, delegar e fazer as planilhas que me pediam. Não, eu queria entender o que o auxiliar de farmácia fazia, eu queria entender o que a farmacêutica responsável do estoque fazia, o que o auxiliar de estoque... Eu precisava saber o processo de cada um. Para aí sim, sobre as estruturas administrativas que eu fazia ali dentro, eu poder chegar na chefia e falar, ó, a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar aquilo. Então foi a mesma coisa quando eu entrei na Andasa. Eu descia na produção, eu queria entender o que o menino fazia aqui, o que o menino fazia ali. O pessoal ia fazer manutenção das máquinas, eu queria entender o processo. Era frete, era caminhão, era o sistema de vendas, tá? Como é que você faz essa venda? Porque é daquele, se der alguma zebra, eu vou entrar no seu lugar e eu me viro e eu faço.